Olá, turminha do oitavo ano, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos ter nossa segunda aula e essa aula é referente à semana 7. Vou dar sequência com vocês ao conteúdo da semana passada, onde nós estudamos calor e temperatura, ok? Então vamos lá. Calor é a energia térmica que se transfere de um corpo com maior temperatura para o outro de menor temperatura. Então, é um tipo de energia que se transfere de um corpo mais quente para um corpo mais frio. Essa energia é a energia térmica. Já a temperatura é a medida da agitação térmica das partículas de um corpo, tá? Por isso que os dois conceitos não significam a mesma coisa. Então, hoje eu vou falar um pouquinho para vocês como que o calor se propaga. Eu acabei de falar aqui que o calor, ele se transfere de um corpo mais quente para o mais frio. Então, nós falamos que o calor é energia em trânsito. Por quê? Porque ele sempre se transfere entre corpos com temperaturas diferentes. E essa transferência, ela ocorre de três maneiras: convecção, irradiação e condução térmica. A convecção térmica, ela ocorre nos materiais líquidos e gasosos. Então, ela ocorre nos líquidos e nos gases. E ela ocorre com deslocamento de matéria. É o que acontece, por exemplo, quando a gente aquece uma água em um caneco, né? Quando eu coloco um caneco de água no fogo, esse caneco, ele aquece o fundo, lógico, porque está em contato com a chama do fogão. Então, a primeira parte da água que aquece é a parte inferior, ou seja, a que está no fundo do copo. Depois de algum tempo, essa água, ela fica com a densidade menor do que a da água da parte superior, então ela desloca a água da parte superior, né, ocupando o lugar dela, e a água da parte superior vai para baixo. E depois de algum tempo, toda a água do caneco é aquecida. Nós chamamos esse deslocamento de corrente de convecção, tá? É como se a água trocasse de lugar dentro do copo. A água do fundo, depois de aquecida, vai para cima e a água de cima, que ainda vai ser aquecida, ela vai para baixo no caneco. Depois de algum tempo, toda a água é aquecida. A irradiação térmica é o tipo de propagação do calor que ocorre no vácuo, no vazio, ou seja, não precisa de nenhum meio para acontecer. E ela ocorre por meio de ondas eletromagnéticas. É o tipo de transferência de calor que ocorre com o calor do Sol, que chega até a superfície da Terra para aquecer o nosso planeta. O calor do Sol, ele aquece a Terra por meio de irradiação térmica. E por último, eu tenho a condução térmica. A condução térmica, ela ocorre nos materiais sólidos, principalmente nos metais, tá? Esse tipo de propagação chama-se condução porque quando o metal ele é aquecido, uma parte do metal começa a ser aquecida e logo depois todo o metal é aquecido, ou seja, o calor ele vai ser conduzido por todo o metal até que todo ele esteja aquecido. Por isso que é chamado de condução térmica. Alguns materiais têm a capacidade de conduzir muito bem o calor. Eles são chamados de condutores térmicos, como é o caso dos metais. Por exemplo, o alumínio. Por que a maioria das panelas são feitas de alumínio? Porque o alumínio é um condutor térmico, ele conduz calor, né? Já outros materiais não têm essa capacidade, então não conduz bem o calor. Então eles são chamados de isolantes térmicos, como é o caso do isopor, do plástico, da madeira. Por que que geralmente quando nós cozinhamos, o ideal é que utilizemos colheres, né, de plástico ou de madeira? Porque esses materiais são isolantes térmicos. Então ele evita acidentes como queimaduras, né? Então o isopor, o plástico, o vidro, a madeira, tudo isso são exemplos de materiais isolantes térmicos, ok? Então, esse é o nosso tema da aula de hoje. Espero que vocês tenham compreendido a matéria e até a próxima semana.